girls. Estão me ouvindo bem agora? Sorry about that, guys. Esqueci de colocar o meu áudio. Então vamos de novo, né? Hello, boys and girls. Good morning. Tudo bem, galerinha do terceiro ano? Como é que vocês estão? Teacher Leo aqui fazendo outra live. Só para a galerinha do terceiro ano. Teacher Leo é um youtuber. Bom, galerinha, a gente vai continuar, tá certo? Nesse formato aqui, por enquanto eu consigo resolver meu problema do computador, tá certo? É a única forma que eu consegui achar de gravar essas aulas, tá? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre vegetação. Vegetação do Brasil, tá certo? Do Brasil, tá bom? Eu gostaria muito de encontrar uma forma aqui de poder escrever aqui para vocês, mas infelizmente eu não consigo, pelo menos, mostrar minha tela ou pelo menos um quadrozinho para poder escrever para vocês, né? Então a gente vai ter que ir se virando do jeito que dá. Então vamos lá. Vamos lá falar de vegetação, que a gente escreve vegetation. Vou soletrar. V-E-G-E-T-A-T-I-O-N. V-E-G-E-T-A-T-I-O-N. Ok? Vegetação, vegetation. Ok? Então, a gente hoje vai aprender sobre a vegetação brasileira. A gente sabe que o Brasil é um país riquíssimo, com muitas riquezas naturais, com muitos recursos naturais. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais privilegiados, né? Quando se trata de rios, quando se trata de, a gente chama de riqueza fluvial, né? De rios. Então, onde tem água, onde há água, há vida, tá certo? Vocês provavelmente nem aprenderam isso ainda estudando história, mas as primeiras civilizações, né, dizem que as primeiras civilizações surgiram lá no Egito Antigo, né? Ninguém sabe ao certo se foi a região do Egito Antigo ou a região do rio Tigres-Eufrates, lá no Oriente Médio, que hoje é o equivalente ao Iraque, ao país Iraque, tá certo? Por quê? Por quê? Porque é onde ficam rios, né? A região do rio Tigre e Eufrates, né? Uma região que vem um rio maior e eles se abrem em dois rios, então esse vale, né, tem uma região entre um rio e outro que é riquíssima, de terra riquíssima, fértil. Então, para plantação, né, para criação de animais, é riquíssimo. E a gente também tem a região do rio Nilo, lá no Egito, que é exatamente o maior, que inclusive é o maior rio do mundo. O rio Amazonas é o maior rio em volume de água, em quantidade de água. Mas o rio Nilo, em termos de tamanho, de dimensão, é o maior do mundo. Por essa razão que essas civilizações, as primeiras civilizações, surgiram lá. E o clima também muito agradável, né? Porque alguém pode dizer assim, mas tem rio em todo lugar, né? Mas assim, por conta do clima, né? O clima mais seco, mas ao mesmo tempo com água, é propício ao surgimento da agricultura, que é a primeira de todas as grandes revoluções, né? A primeira revolução da civilização. O homem, ele começa a se tornar civilizado, ele começa a ficar no lugarzinho dele, quietinho no lugar dele, com o surgimento dessas civilizações, tá certo? Então, voltando, né, porque não é aula de história, é aula de geography, né, não é history, é geography. O Brasil tem uma variedade incrível de rios e mananciais de água. Por conta disso, a gente também tem uma vegetação riquíssima. E riquíssima em vários sentidos, né? Porque a gente tem vários tipos de vegetação, tá?
Inclusive, eu vou aqui falar de uma notícia que saiu recentemente, então é importante. Vocês são pequenininhos, mas é importante já ir sabendo como funcionam as coisas, né? A gente vai falar de uma noticiazinha que saiu aqui que pode afetar um pedaço grande da nossa vegetação. E a gente precisa saber disso, né? Bom, a gente tem vários tipos de vegetação, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nas principais. Opa. Deixa eu aumentar aqui, não estou conseguindo aumentar aqui. Mas a gente tem na região norte, a gente tem a floresta amazônica, tá certo? Que é aquele tipo de floresta densa, né? Aquelas árvores enormes, muita folha, muita folhagem, né? E por consequência, muita folha no chão, então o solo é muito rico. As plantas, elas eliminam água, elas puxam água do solo, mas elas também, no processo dela de respiração, de fotossíntese, elas também liberam água no ar, né, que a gente chama isso, essa água no ar, a gente chama de umidade, esses vapores de água. Então, quanto mais vapor de água tem no ar, mais úmido é o ar. Quanto mais úmido, mais água sobe para a atmosfera. Quanto mais água, vapor de água sobe para a atmosfera, mais se forma nuvens. Quanto mais se forma nuvens, mais chove, mais tem a precipitação, né, que a gente chama vulgarmente de nuvem. E é por isso que é uma região, então é um ciclo que ele se autoalimenta, né? Então chove muito naquela região, que por consequência deixa o solo rico, que por consequência dá muitas árvores grandes, porque as árvores têm muitos nutrientes para crescer fortes, né? Então você tem essa floresta amazônica densa, né? Que é a floresta mais importante do mundo, tá certo? É uma das maiores do mundo, não sei se é a maior, mas é uma das maiores do mundo, e ela é a mais importante porque, de acordo com os estudos dos cientistas, né, é a que mais puxa gás carbônico da atmosfera. Então, não sei se vocês aprenderam isso já em ciências, mas a gente inspira o ar para pegar o oxigênio do ar, né? A gente vive com a gente precisa do oxigênio para sobreviver. A gente expira, ou seja, põe para fora gás carbônico. A gente pega o oxigênio, aproveita o oxigênio, e a gente também, no processo da gente de alimentação, né, de metabolismo, a gente põe para fora gás carbônico. Então a gente inspira o ar, pega o oxigênio e elimina gás carbônico. A planta, ela faz o processo inverso, pelo menos durante o dia. Durante o dia, ela inspira, ela faz o processo, não é inspira, porque ela não tem pulmão, mas ela usa o gás carbônico do ar para fazer a fotossíntese. Ela usa o sol, né, e usa o gás carbônico e ela faz o processo de fotossíntese, é o processo de alimentação dela. E ela elimina oxigênio. Né? Ela não precisa do oxigênio, ela precisa do gás carbônico para sobreviver. Então, ela faz o processo inverso do nosso. Ela coloca para fora aquilo que a gente precisa na atmosfera, que é oxigênio, né, boys and girls? Então, veja a importância da floresta amazônica, sendo ela a maior do mundo, né, a mais densa, a que mais faz esse trabalho, porque ela é muito densa. Ela tem muitas árvores, muito verde. Cada folhinha ela faz um processozinho de fotossíntese, tá certo? Então, a gente tem a floresta amazônica, tá certo? A gente vai ter a vegetação do semiárido, né? Que é a caatinga, tá certo? Então, é uma vegetação do nosso território já, da nossa área, tá certo? Do Nordeste, né? A gente aqui em Recife, né? Aqui é zona da mata, né? A gente vive aqui litoral, zona da mata. A gente não está muito acostumado com esse tipo de vegetação, mas se a gente viajar, se vocês já viajaram com papai e mamãe para o interior, né? É possível já que muitos de vocês tenham viajado, não sei se perceberam, porque são pequenininhos, mas se da próxima vez que você viajar com papai e mamãe para o interior, perceba, se viajar muito, né? Se ficar por aqui, por exemplo, se for para Vitória, Vitória é interior, mas não é sertão ainda, né? Mas se você for para a região do Agreste,
você já começa a perceber mudar. O que é agreste, né? Gravatar já é agreste, é o comecinho do agreste, mas ainda assim você vai ser um pouquinho difícil de ver. Mas quando você olha para o horizonte, assim, olha para as montanhas, você já vai ver uma mata rasteira, tá? Quanto mais você for andando, quanto mais a BR-232, aquela BR que vai para o interior, quanto mais você anda, se for em Bezerros, você já vai ver mais. Se for para Caruaru, você já vai ver mais. Se você passar de Caruaru, então, aí é que você vai ver realmente, aí vira agreste mesmo, de verdade. Você vai ver rochas, você vai ver essa mata rasteira, né? Algumas árvores aqui e ali, você encontra umas árvores, mas não tem a vegetação, aquela vegetação, e dependendo da época do ano, vai ser bem sequinho, tá certo? Inclusive, a gente vai encontrar aquela vegetação de deserto, né? A gente vai encontrar, aqui a gente tem muita palma, né? Mas a gente também vai encontrar cacto, tá certo? Eu queria poder mostrar a imagem aqui a vocês, para vocês verem, né? Do cacto, tá certo? A gente também vai ter uma área de pântano, tá? Na nossa vegetação brasileira, agora já estou saindo do semiárido, já estou saindo da Caatinga, já estou saindo do Nordeste, estou indo para o Pantanal. O Pantanal fica lá na região centro-oeste. Aí é uma área molhada também, é uma área que você vai encontrar, né? Uma vegetação densa, mas ao mesmo tempo você vai encontrar áreas de muita água, tá certo? Então, com essa água você não encontra tanta vegetação, né? Porque árvores gigantescas, elas não se sustentam dentro da água, né? Como é uma área de pântano, então o pântano tem muita água, então você já não vai encontrar aquela densidade feita aí na Amazônia, porque na Amazônia você encontra o rio, né? Obviamente dentro do rio não tem árvore. Ainda tem uma árvore que sobrevive dentro do rio, né? Que é tipo uma árvore de mangue que a raiz fica para fora. Mas assim, é só na beirinha mesmo, dentro do rio não dá, porque tem correnteza, tem tudo, né? Mas no pântano você já vai encontrar aqui e ali umas árvores grandes, às vezes dentro de um rio, mas são poucas, tá certo? Aí eu vou falar um pouquinho da Mata Atlântica, tá certo? Eu queria me dedicar um pouquinho à questão da Mata Atlântica, Boys and Girls. Por quê? Porque teve uma notícia um pouquinho triste essa semana, tá certo? Que é o seguinte, o governo de Pernambuco, né, a Mata Atlântica praticamente, Boys and Girls, praticamente foi destruída. Praticamente a gente acabou. Como a Mata Atlântica ela fica aqui na zona da mata do Brasil, né? Porque a Mata Atlântica ela começa lá no Maranhão e ela vem se arrastando, vem descendo até chegar na região sudeste ali. A gente, como já tinha acesso, né? A Amazônia ainda conseguiu sobreviver porque é longe, né? No meio do continente. Mas aqui pertinho, o período de colonização da gente, a gente já começou a destruição, né? Tinha muito pau-brasil, então os colonizadores, os portugueses, vieram e realmente arrancaram logo o pau-brasil, e para chegar ao pau-brasil tem que destruir outras árvores. Resumindo, esse processo de destruição veio acontecendo, e praticamente a gente já não tem mais a Mata Atlântica, né? No Brasil inteiro. Em Pernambuco restou um pedaço preservado de Mata Atlântica, né? Que é uma região que fica ali a região entre Igaraçu, Paulista, Aldeia, tá certo? E a notícia ruim é que o governo do estado de Pernambuco está querendo passar uma estrada por ali, que essa estrada é chamada de Arco Metropolitano, tá certo? É uma estrada que foi prometida. Vocês são pequenininhos, vocês não vão lembrar, mas tem um governador, papai e mamãe vai lembrar, se papai e mamãe estiver assistindo, ou quiser perguntar a eles, um governador chamado Eduardo Campos, né, que fez um acordo para trazer uma empresa, a Fiat, né, a fábrica da Fiat, que foi muito bom para Pernambuco, está gerando muito emprego, né, e o governador prometeu, né, o governo federal e o governador prometeram entregar essa estrada, chamado Arco Metropolitano. Qual a função desse Arco Metropolitano? É facilitar o transporte, né? Se fabricam os carros lá,
na fábrica da Fiat, que fica na cidade de Goiânia, e transporta para o Porto de Suape, porque boa parte dessa fabricação, uma partezinha pequena, fica aqui em Pernambuco, é consumida por nós, comprados, os carros são comprados por nós pernambucanos. Mas a maior parte ou vai ser exportado ou vai ser distribuído para o resto do Brasil. E aí o governo federal e estadual prometeu entregar essa estrada chamada Arco Metropolitano, em que ele ligaria a BR-101, que dá acesso lá à fábrica, até direto lá no Porto de Suape. Isso é bom para Pernambuco, né, do ponto de vista econômico. Ninguém está dizendo que não se faça a estrada, não. Eu quero, como todos os pernambucanos querem. O problema é o seguinte, é que foi uma denúncia até da Globo, em que essa estrada passaria por dentro dessa região, dessa mata preservada, que é um pedacinho pequeno do que restou da Mata Atlântica. Então, o que restou de animais da Mata Atlântica, né, de pássaros, de animais maiores, de animais menores, eles dependem dessa areazinha que restou, um pedacinho pequeno, que, como disse, fica ali na cidade de Igaraçu, Goiânia, conexão. Pega um pedacinho de Paulista, Igaraçu, Goiânia, Aldeia, Camaragibe, pega várias cidades ali e fica ali, e aquela área é uma área preservada, não pode fazer nada, eles querem passar a estrada por ali. Então, é importante que a gente saiba, que vocês saibam disso como estudantes, desse processo, essa coisa que está acontecendo nesse exato momento, e que vocês conversem com o papai e mamãe, que expliquem a papai e mamãe, perguntem se eles estão sabendo. Se eles não estão sabendo, digam a eles. Se eles estão sabendo, perguntem, né, qual seria a solução. A solução, gente, seria, por exemplo, passar uma estrada em outro lugar, não lá. Né? O governo diz assim, não, mas se a gente passar vai custar mais caro. Que custe, porque a gente já tem tão pouquinho, resta tão pouco, né? É a mesma questão também da floresta amazônica, né? Muita gente o desmatamento está mais alto do que nunca. Sempre houve desmatamento da floresta amazônica, mas agora está mais do que nunca. E as pessoas dizem, não, mas o desenvolvimento. Sim, a gente vai acabar com o planeta da gente para o desenvolvimento. Até que ponto vale ganhar dinheiro, né? Se a gente não vai ter como sobreviver. De que adianta ter tanto dinheiro na conta e ter trabalho para todo mundo e todo mundo morrer? A gente tem que preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente para nós e para os animais também. Eles merecem, eles têm o direito. Eles são seres vivos. Eles têm direitos, sim. Tá certo? Sem falar no seguinte, né, gente? Que é um desmatamento, principalmente da floresta amazônica, que é para beneficiar poucos, né? Porque quem causa o desmatamento são os grandes fazendeiros. Esses é que se beneficiam. O resto da população não se beneficia de quê? De nada. Porque mesmo se dissesse assim, não, mas é para garantir o que a gente chama de segurança alimentar, para ter alimento para todos os brasileiros. Mas esse argumento não funciona. Por quê? Porque os grandes fazendeiros, eles pegam a produção deles e exportam e vendem para fora, não vendem para nós brasileiros. Tanto é que as coisas estão caras, né? Porque se você conversar com papai e mamãe, você vai ouvir papai e mamãe reclamando, nossa, o preço disso subiu, o preço daquilo subiu, o preço... Tudo está muito caro. Por quê? Porque o alimento que é produzido no Brasil, ao invés de ser para os brasileiros, é para exportar. Vai para a China, vai para os Estados Unidos, vai para outros países. Então, assim, é algo para ser pensado. Eu espero que não tenha sido muito complexo o que eu falei, tá certo? Mas é importante que vocês saibam dessas coisas. Se vocês tiverem dúvida, não entenderam o que eu falei, vocês podem perguntar, a gente pode tentar explicar de alguma outra forma na outra aula, mas mesmo vocês pequenininhos, é importante, né? Porque isso tem muito a ver com a vegetação, tá certo? Ok? Então, that's it, boys and girls. Voltando aqui, né? A gente ainda tem a Mata das Araucárias, né? A Mata das Araucárias, que já fica numa região ali mais ao sul, que já é uma vegetação mais de área fria. E a gente sabe, né? Veja como as coisas são todas conectadas, né? Eu comecei falando de rios, né? Do aspecto fluvial do Brasil.
né? E tem um aspecto agora climático, né? Tem a área mais quente, aí você encontra o semiárido, no semiárido você encontra uma vegetação mais de deserto, você tem uma área mais úmida, com mais água, região amazônica de riqueza, né, de solo rico, você tem uma região mais pantanosa, mais coberta de água, então você tem um Pantanal, você tem a região também, a zona da mata, que é uma região também muito úmida, por ser perto do oceano, então chove muito, então, né? E você tem agora a região do clima mais frio, aí você vai ter uma mata das araucárias, que é a vegetação de frio, que é tipo pinheiro, né? Aqueles pinhais, pinho, né? E mais ao sul, vai ficando mais frio ainda, aí você tem, aí a vegetação ela já não sobrevive muito ao frio, muito frio, né? Então você já vai encontrar o que a gente chama de pampas gaúchos, né? Que é uma vegetação rasteira, tá certo? Que ali vocês vão encontrar os gaúchos, né? O nome gaúcho não é só da pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul, mas gaúcho é o cowboy, né? É o cowboy da América do Sul, né? Que eles criam gado ali exatamente porque é uma graminha, é uma vegetação bem rasteirinha, tá certo? É perfeito para se criar animais. Ok, boys and girls? Então, é mais ou menos isso daí. A gente tem esse tipo de vegetação aqui no Brasil. A gente também vai encontrar também a vegetação litorânea, né? A gente tem, que inclusive a gente está acostumadíssimo, né? Que é exatamente a vegetação, as árvores o mato, né, que sobrevive a uma água um pouquinho mais salgada, né? A água do mar é salgada, então é uma vegetação que se adapta bem a esse tipo de clima, tá certo? E a gente vai ter ainda uma vegetação que é ainda mais resistente. Essa vive dentro da água, né? Que é exatamente os mangues, a região de manguezal, tá certo? Que aí ela se adaptou, né? Ela vive dentro da lama e aí a raiz dela é para fora, né? Se você algum dia for com papai e mamãe, pede para dar uma para praia e passar por um mangue, pede para papai e mamãe dar uma paradinha, então eu queria ver a vegetação do mangue, porque melhor do que a foto é você ir lá e ver mesmo, né? Você vai ver que a raiz, né, da vegetação do mangue, ela é para fora, uma parte grande dela é para fora do solo. Por quê? Porque ela fica coberta de água. Quando a maré baixa, ela tem condição de respirar, tá certo? Então, é bem interessante, boys and girls. Ok? Alright, that's it. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das leis. Queria conversar as leis ambientais brasileiras, tá certo? É algo que é importante também saber, né? Tá certo? A gente tem um código, na verdade, a gente tem um código florestal brasileiro, ok? A gente tem que protege o meio ambiente, tá certo? Foi criado em 1965, tá certo? Com a intenção de proteger o meio ambiente. E existe uma política, né, para que a gente não destrua o pouco que restou da natureza, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, dos crimes contra a fauna. Então, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Então, é proibido, tá certo? Animais da fauna, que pertencem à nossa fauna, é proibido caçar, tá certo? Então, a gente, às vezes, vê, né? Pessoa, peguei um tatu, peguei deixa eu ver, algum bichinho. A gente tem tão pouquinho, né? Resta tão pouco que a gente nem tem mais uma cobra, um jacaré,
você não pode caçar, tá certo? Isso daí sem... Aqui a gente não tem, mas, por exemplo, um veado, né? Que já na região ali do Cerrado a gente já vai encontrar. Você não pode caçar se você não tiver licença, né? Ou autorização. Se você for pego, você vai preso, tá certo? Então, dos crimes contra a flora, que é o que a gente está falando de vegetação. Recebeu ou adquirir para fins comerciais industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, ok? Também é proibido, né? Inclusive, antigamente as padarias, elas usavam lenha, né? Para produzir o pão, para fazer o pão. Compravam lenha para fazer pão, para fazer as comidas, bolo, o que seja. Os fornos dela eram a lenha. Hoje em dia já é proibido. Hoje em dia, padaria já não pode mais ter forno a lenha por conta disso, para proibir essa destruição, né? E também, se você hoje em dia for pego, tá certo? Uma carreta, um caminhão com lenha, né? Você tem que ter autorização para estar com aquilo ali, porque se você não tiver, você pode até ir preso, tá certo? Outra lei, né, da poluição, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, né? Então, poluir, ó, gente, isso é um crime ambiental, tá? Então, se vocês verem alguém jogando uma garrafa PET, né, num canal, aí em Ouro Preto a gente tem um canal, né? Mas quem não mora em Ouro Preto, existem Olinda cheio de canais. Então, jogar uma garrafa PET, jogar lixo, tá certo? Em qualquer área, né, digamos assim, que seja que exista vida, tá certo? Você pode também, você está cometendo um crime. Você também não pode construir, tá, em região que seja de proteção ambiental. Então, algumas pessoas, por exemplo, fazem construção perto de canais e de rios. Não pode também, tá certo? Não pode, tá bom? Agrotóxicos também, existe uma lei para a utilização dos agrotóxicos. Você não pode usar do jeito que você quer. Agrotóxicos são aqueles produtos que a gente coloca, que quem planta, né, coloca na colheita para impedir as pestes, né? Impedir que animais venham e matem a plantação, né? Então, existe também um limite para isso daí. Você não pode botar, porque na verdade isso é veneno, né, gente? Isso é veneno, tá certo? E a gente tem outras, né, recursos hídricos, para finalizar aqui, ó, recursos hídricos. Também existe uma lei protegendo os nossos recursos hídricos, que, como eu disse, a gente precisa preservar. Se a gente não preserva, a gente acaba com tudo e não tem nem sentido ter dinheiro, ter desenvolvimento. E, por fim, aqui, a área de proteção ambiental, tá certo? Existe uma área, o Brasil tem lugares que o Brasil determina que esse lugar não pode ser feito nada, inclusive esse da Mata Atlântica é uma área de proteção ambiental. E o governo está querendo cometer um crime, que ele mesmo criou. O governo criou uma área de proteção ambiental, que é essa área que eu falei que restava da floresta amazônica, e ele está querendo cometer um crime de uma lei que ele criou. Ele agora quer passar uma estrada, quando não pode, tá certo? Então você veja como é sério isso daí, tá certo? Não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista de proteção das leis. Uma lei é uma lei. Uma lei, ela serve para todos. Todos. Inclusive a pessoa que criou a lei. Tá certo, boys and girls? Então, encerramos nossa aula hoje. E como homework, eu peço a vocês que procurem, tá certo, um tipo de vegetação no Brasil, tá certo? E vocês façam uma pesquisazinha de algumas linhas, de um parágrafo, né? 4, 5 linhas. Vocês passam para o Google Tradutor, no Google Tradutor vocês passam, e vocês postam lá no Class App, lá naquela aula da gente, que lembra que essa aula foi liberada, tá certo? Então, Teacher Leo fica por aqui, deseja a todos um excelente fim de semana, tá certo? Depois fizer a tarefinha, podem sextar, tá bom?
Goodbye, boys and girls.